Oi, graça e paz. Vídeo 2 do nosso estudo aí, Vida Cristã, falando sobre sob ou sobre. Então o texto que nós estamos contextualizando, Lucas capítulo 5, a pesca maravilhosa, onde o apóstolo Pedro ele fala sob a tua palavra, sob a tua autoridade eu irei. Quando nós fazemos segundo a palavra, as coisas acontecem. E não acontece daqui a um ano, não. Acontecem de imediato. Tá? Então vamos lá. Tá? Esse é o vídeo número 2. Qual é a diferença de sob e sobre? Mateus capítulo 16, versículo 16 em diante, até o 18. O Senhor Jesus ele pergunta a Pedro o seguinte: quem diz aos discípulos? Quem diz os homens que eu sou? Uns dizem que o Senhor é o profeta Elias, João Batista, tal, um dos profetas. Mas e vocês? Quem dizem que eu sou? E Pedro, então, muito ousado, fala: tu és o Cristo, o Messias, o Filho de Deus. E o Senhor Jesus falou assim: bem disseste, Pedro. O que foi revelado a tu não foi revelado da carne e de sangue, mas o Espírito revelou a você. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Pedro, Petros. Petros, grego, significa lasca da rocha. Petra, rocha. Então, Pedro, a lasca da rocha, ou seja, Pedro saindo de Cristo. Pedro é apenas um ramo ligado à videira. E o Senhor Jesus faz a seguinte declaração: sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão. Sobre esta pedra. Querido, qual é a diferença de sobre? Sobre é quando você é edificado em Cristo. 2 Coríntios capítulo 4, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17 vai dizer que aquele que está, ou seja, aquele que está sendo edificado em Cristo, ele se torna uma nova criatura, ele vive em novidade de vida. Então, sobre esta palavra, quem é a palavra? Jesus é a palavra. Jesus é a palavra, é o verbo encarnado. Então, nós precisamos sermos edificados em Cristo. Tá? Então, sobre a palavra, estamos edificados em Cristo. E sobre, pastor? Sobre é quando você vive em obediência aos ensinamentos de Cristo. Foi o que aconteceu com o apóstolo Pedro. Sob a tua palavra eu irei. Então, querido, viva o sobre e viva também o sob. Ou seja, seja edificado em Cristo e viva a sua vida cristã em obediência à palavra. Deuteronômio capítulo 28, versículo 1 e 2 vai nos dizer o seguinte: aquele que ouvir atentamente a minha voz e guardar os meus mandamentos e aplicar em suas vidas, as bênçãos os alcançarão. Aí, ao segredo de ser abençoado. Então você não precisa barganhar com Deus. O dízimo de oferta é outra coisa, mas infelizmente está sendo pregado de uma maneira totalmente corrupta, levando as pessoas a barganhar com Deus sem forjarem um caráter novo em suas vidas. Então procure primeiro alcançar a plenitude em Cristo. Na plenitude em Cristo você vai aprender a ouvir, você vai aprender, além de ser edificado na rocha, viver sobre a rocha, você vai aprender a viver uma vida de obediência sobre esta palavra. E aí, o que vai acontecer quando você passar a obedecer, a ouvir e obedecer? As bênçãos te alcançarão. Que Deus te abençoe. Te aguardo no próximo vídeo.